Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 16 até o 18. Hoje eu quero fazer jus ao culto fé e compartilhar um assunto dos que eu mais gosto de ensinar na Bíblia, que tem a ver com a fé e como andarmos e caminharmos em fé. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o 18. O texto sagrado diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu quero ler o versículo 18 na NVI, a Nova Versão Internacional. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Espírito Santo, nós confiamos e dependemos completamente da Tua ação nesse lugar, no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui conosco hoje, aqueles que nos acompanham à distância, pela televisão, pela internet. Nós oramos, ó Deus, por sabedoria, entendimento espiritual, por revelação da palavra, mas oramos também que juntamente com a compreensão da Tua palavra que vem o Teu toque, que vem aquela ação personalizada que só o Senhor pode produzir dentro de cada um de nós. Nós oramos que o Senhor possa cumprir o propósito para o qual a Tua palavra foi liberada essa noite. E desde já nós te damos glória, te damos honra, te damos louvor, pela certeza que temos do Teu agir e de que podemos antecipadamente manifestar a gratidão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo começa falando no versículo 16, algo que a gente poderia classificar para lá de ousado. E diz: por isso não desanimamos. Com isso o apóstolo Paulo não está dizendo que ele era uma espécie de mortal. Ele não estava com isso dizendo que ele não é como eu e você. Aliás, a Bíblia, quando fala de Elias, no livro de Tiago, diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Pensa num cara sujeito a altos e baixos na Bíblia, é o tal do Elias. Pensa num cara bipolar, era o tal do Elias. E a Bíblia diz que ele era parecido com a gente. Não diz nem que a gente é que é parecido com ele. Basicamente está dizendo que nós somos tudo farinha do mesmo saco. Porque o homem é um ser de uma estrutura emocional e ele é sujeito a sentimentos. Quando Paulo está dizendo, por isso não desanimamos, ele não está deixando de reconhecer uma natureza emocional, emotiva e que está inclinada ao desânimo. Mas a afirmação de Paulo é que nós podemos viver acima dos sentimentos, num lugar de muita convicção, baseado e fundamentado em verdades que são eternas, que são absolutas e que são inabaláveis. O apóstolo Paulo diz: ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que você esteja envelhecendo de dia em dia, eu gosto sempre de dizer que envelhecimento é uma morte à prestação. Você vai pagando um longo carnê de prestações diárias. Ele diz, do lado de fora as coisas podem estar piorando, e não é só na condição do nosso corpo, é mesmo nas circunstâncias do lado de fora. Ele diz, no entanto, do lado de dentro é possível ser renovado diariamente. É possível ver as coisas melhorarem em vez de piorarem. E depois de falar da diferença entre o universo físico, natural, circunstancial, com aquele universo do homem interior, que é o ambiente espiritual, ele diz que apesar das tribulações virem com força, ele diz, elas não têm comparação. Se fosse colocar nos dois pratos da balança, não tem comparação com a glória que em nós há de ser manifestada. Então ele nos ensina um princípio, que tem a ver com onde nós colocamos os nossos olhos, aonde nós prestamos atenção. Ou, de acordo com a NVI, a Nova Versão Internacional, onde fixamos os nossos olhos. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu quero chamá-la de olhos de fé. Porque eu tenho entendido, querido, que
A fé é algo essencial na caminhada cristã. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nenhum de nós é salvo, a não ser pela graça mediante a fé. Não há salvação sem a fé. A palavra de Deus diz, o justo viverá da sua fé. Isso é declarado lá no livro de Abacuque, mas é repetido, em Romanos, Gálatas e Hebreus. O justo viverá da sua fé. Tiago escreve e diz que sem fé ninguém receberá coisa alguma do Senhor. Ele começa falando a respeito de pedir sabedoria, e diz, peça com fé, não duvidando, e diz, porque sem fé nós não vamos receber absolutamente nada do Senhor. Entender a caminhada de fé, querido, é algo essencial. No entanto, muitas vezes conversando com as pessoas, com irmãos, ao longo da minha caminhada de vida cristã, mesmo antes do ministério, eu descubro que tem muita gente que de forma prática não consegue entender o que é a fé, como se exercita a fé, como se caminha em fé. Eu de vez em quando vejo gente fazendo cara de fé na hora de orar. Eu muitas vezes fiz cara de fé, você já fez isso? Eu começo a fazer umas caretas na hora da oração, A gente tem muitas vezes conceitos equivocados, querido, do que é a fé. Eu quero compartilhar um pouco, não só do que é a fé, mas do que é esse princípio de você prestar atenção, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê aos olhos naturais. O Senhor Jesus faz uma afirmação para Tomé que se tornou clássica. Tomé, ele diz, se eu primeiro não ver o Senhor, eu não vou acreditar. O Senhor aparece para ele e diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós sabemos que o apóstolo Paulo declara que andamos por fé e não por vista, em 2 aos Coríntios 5:7. Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção de coisas que não se veem. Mas ele está falando de coisas que não se veem com o olho natural. No entanto, o que eu quero te mostrar, querido, é que as realidades espirituais que abraçamos pela fé, elas podem ser vistas não com os olhos naturais, mas sim com os olhos espirituais. E a maneira como eu e você olhamos, ela na verdade determina aquilo que nós vamos receber. Ao olhar para a afirmação bíblica de que a fé é a convicção daquilo que não se vê, eu preciso reconhecer esse fundamento. Bem-aventurados os que não viram e creram, visto que andamos por fé e não por vista, a convicção de coisas que não se veem. E por conta disso, eu lembro que eu ouvia desde pequeno algumas pessoas dizendo que a fé é mais ou menos como alguém que dá um passo no escuro. E durante muito tempo eu repeti essa frase. Mas hoje em dia eu já não repito mais. Porque eu quero te dizer, querido, que a fé não é um passo no escuro. Quem está dando o passo de fé, ele sabe exatamente aonde ele está pisando. Para quem olha aquele que está dando o passo de fé, pode parecer que é um passo no escuro. Porque quem está olhando a gente dar o passo de fé não enxerga o que a gente está enxergando. Mas quem dá o passo de fé, querido, sabe exatamente aonde é que ele está pisando. De maneira que eu não quero dizer, querido, que a fé é um passo no escuro. Quem crê sabe e enxerga exatamente aonde é que ele pisa. Alguns anos atrás, eu creio que isso foi há 3 anos atrás, eu tinha uma viagem marcada para a Índia. Iríamos eu e minha esposa. Já nos anos anteriores eu havia me ensaiado várias vezes, ameaçado ir, desistido, por conta de várias circunstâncias. Entre elas o tempo para se passar fora, a distância, os recursos que a gente precisaria investir. E temos um missionário que apoiamos, tem feito um trabalho extraordinário em vários lugares da Índia, em outros povos não alcançados. E ele vinha insistindo. Eu lembro que mais ou menos um mês antes da viagem ele me liga e diz, está tudo certo? Eu falei, mais ou menos. Ele disse, como mais ou menos? Falei, amigo, nem a passagem eu emiti ainda. Ele falou, está faltando um mês para a viagem. Falei, pois é, por isso que não dá para dizer que está tudo certo. E eu lembro que ele me disse, você já mudou de ideia algumas vezes. E ele falou, agora, menos que Deus te diga para não vir, eu não aceito um não como resposta. Você me disse que viria. Eu falei, amigo, eu não tenho um tostão para comprar as passagens, elas estão a fortuna. E eu lembro que ele me disse, isso nunca foi problema para você, muito menos para Deus. Ele disse, te vira, a menos que Deus te dê uma palavra, eu não aceito um não. E desligou a conversa, a gente estava tendo pelo Skype. Eu lembro que eu fui orar, falei, Deus, então me dá logo uma palavra me liberando para esse cara largar no meu pé. Se eu falar para você que eu fui orar, irmão, cheio de fé, esperando o milagre acontecer, não é verdade. Mas no momento em que eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, eu abri essa porta para você.
Eu coloquei no seu coração fazer essa viagem. Eu movimentei isso tudo, não para que agora você recuasse. Naquele momento falei, Deus, o Senhor deve estar a par do preço das passagens. Eu e minha esposa teríamos que passar pela Europa, irmão, era alta temporada, agosto. E a passagem nós dois, ida e volta na época, sem a loucura do dólar que está agora, né, do nosso câmbio. Eu me lembro, ela estava dando, para não dizer 8.500, estava dando R$8.496 os dois. E eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro da passagem. Então, se o Senhor quer mesmo que eu vá, me mande dinheiro, eu vou, pronto. A coisa é fácil da gente resolver. O Espírito Santo falou comigo, essa sabedoria de guardar o dinheiro primeiro para gastar depois, você faz quando for suas viagens de família. Quando eu te mando a um lugar, você simplesmente me obedece. É simples assim. Irmão, eu não sei te dizer o quanto essa frase mexeu com meus brios, mas mexeu. Eu lembro que eu passei a mão no telefone, liguei para a agência que tinha feito a reserva, falei, pode emitir a passagem. Dei o número do cartão para que eles emitissem, e quando eu desliguei, eu falei para Deus, mas eu não vou te ajudar. Eu falei para ele, eu sei que se eu for no culto de domingo, na minha igreja, falar do que é o meu projeto, eu tenho certeza que o meu povo, sabendo o que eu vou fazer, eles me apoiam. Eu tenho certeza que eu levantaria essas passagens no primeiro culto. Falei para Deus, mas quer saber o seguinte, eu não falo para ninguém, eu não vou te facilitar, o que eu puder eu te atrapalho. Porque se é para nós resolver esse negócio do seu jeito, vai ser por fé. E eu não vou abrir a boca para falar nada com ninguém. Eu me levanto para crer, para acreditar, para tomar posse desse negócio. Irmão, me deu um surto de fé. Que não foi só fé, foi um surto de fé. E eu ainda me lembro, era o dia 13 de julho de 2012, uma sexta-feira. Para aqueles que acham que sexta-feira 13 é dia de azar, irmão, foi o dia que eu gerei um milagre daqueles. E eu realmente não abri minha boca, não falei nada com ninguém. Na sexta seguinte, era dia 20 de julho, estava pregando na igreja de alguns amigos nossos, em Florianópolis. No final do culto, exatamente uma semana depois de ter mandado emitir as passagens, me procura um irmão. Ele diz, pastor, eu vim de outra cidade para te ouvir pregar, mas não vim aqui só para te ouvir pregar. Deus mandou aqui e Ele me disse que é para eu te ajudar numa viagem que você vai fazer. Dentro de mim eu pensei, mais uns 10 desses. Eu confesso que eu não botei muita expectativa, mas eu pensei, mais uns 10 desses vai resolver meu problema. Ele disse, olha, eu não trouxe o dinheiro que eu gostaria de te ajudar, mas se o senhor puder me passar um número de conta, eu posso te enviar depois. Eu falei, claro, irmão, em nome de Jesus, está aqui, ó. Passei para ele o número de conta, isso foi na sexta-feira. Eu preguei a sexta, sábado à noite, ainda depois do culto, voltei para Curitiba para poder pegar nas nossas reuniões do domingo. Passou o domingo, na segunda-feira, antes do almoço, eu sentei, eu tenho o hábito de fazer isso na segunda-feira, para passar e checar o andamento das contas, toda a movimentação financeira. Quando eu acesso a conta bancária e o extrato, eu levo um susto. Tinha um depósito de R$8.490 na minha conta. Eu peguei e chequei qual era a agência, descobri pelo código da agência que era a cidade de onde aquele irmão tinha se identificado, então deduzi que era ele, não conhecia ninguém lá. Eu lembro que eu comecei a rir, minha esposa falou, o que você está rindo? Falei, sabe aquela nossa ida para a Índia? Ela falou, sei. Falei, vai custar para a gente só R$6. Porque dos 8.496, alguém fez um depósito de 8.490, só falta 6. Eu estava falando isso, meus filhos estavam chegando da escola. Meu filho ouviu a conversa, falou, não falta não, o 6 está aqui. Falei para ele, filho, vamos fazer o seguinte, dá só 5. Deixa papai pagar R$1 nessa viagem, para dizer que eu cooperei de alguma forma. Eu estava ainda brincando com isso, o telefone toca. Quando eu atendo, era o irmão daquela cidade. Ele falou, pastor, já olhou sua conta? Falei, já. Ele falou, desculpa a curiosidade, eu tinha que ligar para o senhor. Ele falou, eu preciso te fazer uma pergunta. Falei, qual a pergunta? Ele do outro lado me diz assim, acertei o valor? Eu falei, por que você está perguntando? Ele falou, porque Deus me disse que o que você precisava não chegava em 8.500. Então mandei 8.490. Falei para ele, a próxima vez que Deus te falar que não chega em 8.500, por precaução, manda 8.499. Eu falei para ele, faltou R$6, mas fica tranquilo que meu filho cobriu sua parte. Ele falou, não, pastor, o senhor não vai desembolsar nada. Ele falou, eu só mandei 8.490, porque se o senhor fizer as contas, e eu já tinha feito, eu só não sabia quem tinha feito isso. Ele diz, eu deixei R$10 de troco na banca dos materiais,
E o que faltasse desse 8.490, eu sei que esses R$10 iria cobrir. Irmão, eu não sei se acontece com você toda hora de aparecer um estranho e te dar R$8.500 assim. Mas para mim, querido, não é apenas o valor que foi dado. É alguém sem saber o que eu precisava, sem saber a viagem que eu faria, sem saber quanto custava, dizer, Deus não apenas me mandou, mas Ele me disse exatamente qual é o valor que você precisa. Como é gostoso, querido, você viver o sobrenatural. Como é gostoso você ver intervenções do alto. Como é gostoso experimentar milagres e intervenções da parte de Deus. Mas nós precisamos entender algo a respeito da fé. Porque quando a gente diz, querido, que ela é a convicção do que não se vê, é daquilo que não se vê com os olhos terrenos. No entanto, o que eu quero te mostrar, querido, é que a fé tem uma visão. Ela não se move pela visão natural, mas a fé ela tem a sua própria visão. Ela tem a capacidade de enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. E eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto, porque em Hebreus 11:27, a Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Diga comigo, o invisível pode ser visto com outros olhos. Vira para o irmão ao seu lado e fala, você só vai enxergar o invisível com os olhos de fé. Irmão, é exatamente isso que a palavra está dizendo. Quando Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, ele está dizendo que as coisas que não se veem podem ser vistas. É praticamente um paradoxo. Mas ele está dizendo que aquilo que não se vê com o olho natural pode ser visto com um outro tipo de visão. E a visão espiritual é a visão de quem crê. São os olhos de fé. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção minha e sua para algo importante. A verdade, querido, é que a fé, ela não olha ou ela não fixa a sua atenção nas circunstâncias. Você pode repetir isso comigo? Diga, a fé, ela não foca nas circunstâncias. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 19. Falando de Abraão, o texto diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quando a Bíblia fala de Abraão, que é chamado de o pai da fé, a Bíblia diz nos versículos anteriores que eu e você devemos andar nas pegadas de fé de Abraão. Ou seja, ele teve uma caminhada de fé e ele deixou um rastro, um exemplo, um trilho a ser seguido. Ou seja, a maneira de eu e você exercemos fé não é diferente da maneira como Abraão exerceu a sua fé. Nós, na verdade, temos que imitá-lo. E o versículo 19 diz que ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu corpo adormecido. Eu tenho visto muita gente, querido, de uma forma equivocada, dizer que as circunstâncias do lado de fora, que elas não são verdade. O que eu quero te mostrar, querido, é que elas são verdade. O que elas não são é absolutas. A Bíblia diz que ele levou em conta o seu corpo adormecido. A Bíblia diz que o homem tinha 100 anos. Ele não ignora o fato de que por si mesmo, pela sua condição humana, natural, ele jamais poderia gerar aquele filho da promessa. Mas a Bíblia diz que ele decidiu não duvidar. Ele decidiu, na verdade, e o versículo 20 fala que ele não só não duvidou, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. E a Bíblia diz, estando convicto, porque a fé é uma convicção, de que quem prometeu era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Então, se eu e você percebemos, querido, Abraão reconhece a impossibilidade do seu corpo. Ele não deixou de reconhecer isso. A Bíblia diz, embora levasse em conta, ele olhava no espelho e dizia, cara, você está acabado, já deu. Por você mesmo, isso nunca vai acontecer. Mas apesar de reconhecer que isso é um fato, no ambiente natural,
A Bíblia diz que ele prefere não ficar olhando isso. E ele prefere colocar os olhos na promessa, no Deus que fez a promessa, que era poderoso para fazer cumpri-la. Ele decide colocar sua atenção em outro lugar. Isso aqui, querido, eu e você precisamos entender como uma chave. Eu gosto de dizer que a fé tem uma visão. Paulo diz, eu não vou atentar naquilo que se vê. Por que não, Paulo? Ele diz, porque o que se vê é temporal, é sujeito ao tempo. Irmão, qualquer circunstância que você esteja vivendo agora, nesse momento, ela pode mudar. Talvez hoje você esteja enfermo e amanhã você pode estar celebrando a sua cura e a recuperação da sua saúde. Talvez hoje você esteja endividado, mais quebrado que arroz de terceira. Talvez amanhã você se levante para celebrar e testemunhar como Deus te levou a virar a mesa e entrar num lugar de provisão. Talvez hoje as coisas estejam difíceis na sua casa. Talvez você esteja com um problema sério na sua família. Amanhã você pode estar testemunhando a intervenção de Deus. Por quê? As circunstâncias são temporais, elas mudam com o tempo. Como o inverso também é verdadeiro. Hoje você pode estar bem financeiramente e amanhã pode estar balançando as pernas. Porque as circunstâncias, queridos, são temporais. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, diga aos ricos desse mundo que não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas. Ele diz, fala para os caras ricos que estão montados na grana, que esse negócio no qual eles estão montados é instável, é sujeito a tempo. Então, se alguém pode estar ruim hoje, melhorando amanhã, pode estar bem hoje, piorando amanhã, porque isso tudo, querido, se altera. A vida é cíclica. Mas ele está dizendo, embora essas coisas são instáveis, são temporais, são passageiras, ele diz, nós precisamos atentar naquilo que não se vê com o olho natural, porque essas coisas que não se veem com os olhos naturais, e aqui ele está falando do quê, querido? Da promessa de Deus, da palavra de Deus, da realidade do mundo espiritual. Ele diz, essas coisas são eternas. O que ele está dizendo é que as verdades de Deus são inabaláveis. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E diz, todo o resto está sujeito à mudança, tudo pode mudar, mas a minha palavra, ela não vai mudar. Ela não vai passar. As verdades de Deus são eternas, as verdades de Deus são absolutas, as verdades de Deus são imutáveis. Então, quando nós falamos que a fé tem uma visão, querido, na verdade ela tem a capacidade, não de deixar de reconhecer o natural, mas de conseguir desprezá-lo, sabendo que existe uma verdade numa dimensão maior. A Bíblia fala no livro de Números, no capítulo 13, que Moisés envia 12 espias para observar a terra prometida. Quando esses 12 espias voltam, 10 deles vêm com um péssimo relatório. 2 deles, Josué e Caleb, quando chegar no céu, eu quero dar um abraço nesses 2. Eles me são a fonte de inspiração. Os 10 chegam dizendo, gente, a terra é boa, mas... E esse mais, irmão, acabou, foi com tudo. Chega, a terra é boa, mas tem gigante. Eu fico imaginando o povo do outro lado. Misericórdia. Se fosse lá no sul onde eu moro, a gente tem a influência muito grande dos gaúchos que o tempo todo fala barbaridade. Aí junto o crente que o tempo todo fala misericórdia. Lá no sul já tem a linha cruzada que é barbaricórdia. Ele diz, olha, a terra é boa, mas tem gigante. Eu imagino o povo, meu Deus. Aí diz, não é só isso. Esses gigantes habitam em cidades fortificadas. Imagina alguém do outro lado. E não são só gigantes em cidades fortificadas, as cidades fortificadas são em cima dos montes, para piorar. Irmão, a Bíblia diz que o povo desanimou, porque não é só a fé que vem por ouvir, querido. A incredulidade também vem por ouvir, e por ouvir os relatórios errados, os enfoques errados. E a Bíblia diz que eles desanimaram o coração do povo. Josué e Caleb estão tentando salvar o dia, e eles se levantam com uma postura diferente. Eles dizem, a terra tem gigantes, e daí? A frase deles, ausentou-se a sua segurança, o Senhor é conosco, nós vamos comê-los que nem pão, não os temais. Irmão, eu acho extraordinária a postura desses 2. No fim das contas, Deus olha e diz, esses 2, Josué e Caleb, são os únicos de uma geração inteira que vão entrar na terra prometida. Vamos pensar junto o que é que aconteceu ali. Todo mundo, tanto os 2 espias, como os 10, como o resto do povo, todo mundo tinha o mesmo Deus. Você concorda comigo?
Todo mundo estava debaixo das mesmas promessas a respeito da terra prometida. Você concorda comigo? Amém. Todos eles estavam diante dos mesmos gigantes, ou seja, do mesmo problema. Se tinha o mesmo Deus, a mesma promessa, o mesmo problema, o que fez a diferença entre um e outro, para que só os dois entrassem no lugar da promessa? A maneira como eles olharam as circunstâncias. Enquanto os 10 conseguiram fazer o resto do povo olhar com a ótica dele, tem problema, e focar só no problema, esses dois reconheciam a realidade do problema. Eles não ignoraram isso. Outro dia eu vi um pregador, antes de orar por cura, dizendo: essa enfermidade que está aí no seu corpo é mentira. Eu estava perto da pessoa que resmungou: é mentira nada, eu sinto a dor todo dia. Ela é bem de verdade. E às vezes a gente faz confusão, eu já vou tentar explicar, querido, essa questão de verdade ou mentira. Mas a questão é onde nós colocamos os nossos olhos. Eles não ignoraram aquela realidade de que tinha gigantes. Eles dizem: tem gigante, e daí? Ele diz: o importante é que nós temos promessa. Então, a partir do momento que esses gigantes têm que enfrentar a gente, eles é que têm que estar no desespero, porque ausentou-se deles a segurança. Eles começam a dizer: o Senhor está conosco, nós vamos devorá-los como pão. Ele está dizendo: não importa se é maior do que a gente, não importa se fossem maiores do que o que realmente são, nós estamos debaixo de uma promessa. E o que esses dois conseguem visualizar, querido, é a materialização da promessa. É o cumprimento da promessa. Eles conseguem enxergar além das circunstâncias, e além delas, eles estão vendo o quê? O cumprimento ou a materialização da promessa. Eu acredito que eu e você precisamos aprender, querido, a agir dessa forma. Muitos anos atrás, no início do meu ministério pastoral, morava ainda em Guarapuava, no interior do Paraná. Eu me lembro de uma prova de fogo que eu passei na minha fé. Tinha uma viagem para fazer, e eu lembro que eu falei para minha esposa: eu não tenho um tostão para fazer essa viagem. E eu não tenho coragem de ligar para o pastor que me convidou e dizer para ele mandar o dinheiro antes. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá ele vai reembolsar meu custo de viagem. Mas eu não tenho coragem de falar para ele que eu não tenho dinheiro. Então eu falei para minha esposa: começa a orar comigo. Crê comigo para Deus enviar o recurso. E nós começamos a orar por isso. Quando faltava uma semana, ela me disse: já chegou o dinheiro? Eu falei: ainda não. Aí nessa uma semana que faltava, eu falei para ela: eu vou orar até o almoço do dia da viagem, porque eu sairia no fim da tarde. Se até o almoço Deus não fizer esse dinheiro chegar na minha mão, se alguém não trouxer isso na minha mão, a primeira coisa que eu vou fazer depois do almoço é me plantar do lado do caixa eletrônico até que entre algum crédito na conta, porque de um jeito ou de outro eu estou crendo que esse dinheiro vem. Eu lembro cada dia que eu chegava em casa, no final do dia, ela dizia: e o dinheiro apareceu? Ainda não. No outro dia, o dinheiro chegou? Ainda não. No outro dia, o dinheiro chegou? Ainda não. Até que chegou, eu me lembro, era uma quinta-feira. Nós almoçamos. Enquanto estávamos almoçando, ela diz: o dinheiro chegou. Eu falei: ainda não. Ela me diz: o que você vai fazer? Eu falei: vou fazer o que eu te disse que faria. Eu estou entendendo, se o dinheiro não chegou até agora, Deus decidiu usar alguém que não está aqui perto da gente. Então só tem um jeito de Deus usar alguém distante para o dinheiro chegar. É um depósito. Eu vou lá e vou ficar plantado do lado do caixa eletrônico até o dinheiro entrar. Minha esposa me olhou com a cara e disse: você está meio louco, ao mesmo tempo você sempre foi meio fora do normal. Ela disse: me conta depois o que aconteceu. Eu lembro que eu deixei ela na escola, ela entrava 1h30 no trabalho. E eu fui, cheguei naquele caixa, tirei o saldo, estava zerada a conta. Eu tenho um amigo que disse que hoje em dia a coisa está tão feia que só do cara estar zerado no banco já é prosperidade. Mas eu só estava zerado, irmão, porque não tinha cheque especial nenhum, não tinha limite nenhum. Então tirei, zerada a conta. Falei para Deus: talvez se eu preciso de um tempinho, vou resolver umas coisas ali e já volto. Voltei meia hora depois, às 2, passei, zerado. Falei para Deus: vou resolver umas coisinhas da viagem, já volto. Voltei 2h30, zerado. Eu falei para Deus: eu não vou mais a lugar nenhum. Mas eu vou dando uns intervalinhos. Irmão, foi de 15, foi de 10. Eu me lembro que quando era mais ou menos umas 3 e pouquinho, passou um funcionário, não sei se era 3 e pouquinho ou perto das 3, estava por ali. Passou um funcionário do banco. E eu perguntei para ele, eu falei: paga para ficar tirando saldo aqui? Ele falou: olha,
o saldo não, se você imprimir o extrato vai gerar taxa. Falei, não, só estou gerando o saldo. Ele diz, isso aí não paga não. Aí continuei, daqui a pouco ele voltou e falou, de onde é que vem esse dinheiro que você está esperando? E deu uma vontade de falar para ele, encherido. Irmão, nem eu sabia de onde vinha o dinheiro, o que eu explico para o cara? Então eu respondi com uma outra pergunta, falei, por que é que você quer saber? Ele falou, não, porque se for uma cidade do interior, o banco pode fechar às 3. Então, se não entrou até agora 3 aqui, possivelmente só vai entrar amanhã. Eu falei, não, de onde eu estou esperando o dinheiro entra hoje, pode ficar tranquilo. Irmão, lá fiquei eu, de 10 em 10 minutos. Quando deu 10 para as 4, falei para Deus, agora não é mais de 10 em 10. Agora vai ser de 1 em 1. Eu ficar tirando um atrás do outro. Eu guardei um tempão, querido, um maço de saldo impresso, assim, eu guardei aquilo durante muito tempo, para eu não me esquecer o que tinha acontecido aquele dia. Quando era 1 minuto para as 4, 1 minuto, eu tirei o saldo e estava zerado. Eu confesso que deu um friozinho na barriga, mas eu falei para Deus, eu não saio daqui. Irmão, quando era 4 horas, 0 minuto, 22 ou 23 segundos, não me lembro mais. E eu tirei novamente o saldo. Havia entrado um depósito no valor que eu precisava para fazer a viagem. Eu saquei aquilo numa alegria, irmão. Peguei aquele dinheiro, já saía assobiando, um Deus é fiel. E lógico que antes de ir embora, eu peguei, fiz questão de mostrar para o funcionário a grana. Saí dali feliz que só, fiz a viagem. Eu fiquei curioso. Fiquei pensando depois, de onde apareceu esse dinheiro? Normalmente eu não invento o dinheiro, não crio dinheiro, não crio crédito, até porque senão ia desestabilizar completamente nossa economia. Eu pensei, ele deve ter usado alguém. Então depois voltei de viagem, fui até o banco e pedi ajuda a um funcionário. Ó, tem um crédito na minha conta, eu preciso saber de onde veio isso. Ele levantou a informação e voltou e falou, olha, foi da agência tal. Era uma cidadezinha do interior de São Paulo. Só tinha passado lá uma vez na vida. E só conheci uma pessoa lá, o pastor da igreja onde eu tinha pregado. Passei a mão no telefone, liguei para ele. Ô, pastor fulano, tudo bem? Ele, tudo. Falei, por acaso você fez um depósito na minha conta semana passada? Ele primeiro ficou quieto, depois falou, fiz, mas não queria que você soubesse que fui eu. Eu falei, por que você fez o depósito? Ele falou, olha, Luciano, eu estou com vergonha de te falar, mas semana passada eu estava voltando para almoçar em casa do trabalho, e na hora que eu entrei me veio um impulso assim, tão forte, de que eu tinha que mexer na gaveta e arrumá-la. Ele falou, eu não sou desses caras encanados com arrumação, mas era um negócio que eu tinha que fazer na hora, eu não podia deixar para depois. Então peguei, abri aquela gaveta, comecei a tirar um monte de papel velho, fui jogando fora o que não precisava, quando de repente, no meio disso tudo, peguei uma folha onde estavam as anotações das vendas dos seus livros que nós fizemos quando você esteve aqui. Ele diz, olhei, falei, meu Deus, já faz um ano isso, o que está fazendo aqui? Amassei e joguei no lixo. Quando joguei no lixo, o Espírito Santo falou para mim, pega o papel de volta e refaça as contas. Eu peguei o papel de volta, amassei, refiz as contas. E quando eu refiz as contas, eu fiquei chocado. Porque nós erramos quando você esteve aqui. E o dinheiro que eu te depositei é a diferença do que a gente deveria ter te dado e a gente não te deu. Então, para não ter que explicar a vergonha de não ter dado dinheiro, pensei, só ponho lá, me acerto e não conto nada para ninguém. Então, é por isso que eu não queria que você soubesse. Eu falei, o banco é na frente da sua casa, não é? Que eu lembrava disso. Ele disse, sim. Eu falei, que hora você foi fazer esse depósito? Ele falou, olha, cheguei em casa meio-dia, no máximo meio-dia e meio. Eu falei, por acaso você fez no caixa eletrônico? Ele falou, não. Ele falou, por que você está perguntando? Eu falei, não, me diga como é que você fez o depósito. Ele falou, eu tenho um amigo que trabalha lá dentro, ele estava trabalhando aquele dia como um caixa interno, eu deixei com ele para ele fazer depois. Eu falei, abençoado, qualquer outra vez que Deus mandar você fazer um depósito para mim, vá na boca do caixa, eu falei para ele. Ele falou, por quê? Eu contei a história para ele, eu fiquei uma tarde inteira plantado lá do caixa eletrônico. Engraçado que eu falei para ele, que hora que o banco fecha aí? Ele falou, aqui é às 3. O cara deve ter feito depois. Eu falei, ele fez depois, ele só fez às 4. Eu falei, não faz mais isso, não. Irmão, deixa eu te dizer, há um Deus cuidando de mim e de você, de formas que a gente nem sabe. Eu já tenho uma suspeita hoje de que Deus deixou passar batida aquela conta errada, para arrumar depois, na hora que eu precisasse, para me socorrer no momento que eu mais tinha a necessidade.
Mas eu comecei a aprender, querido, que quando eu e você temos uma postura de fé, de enxergar a intervenção de Deus, e não se deixar assustar pelas circunstâncias, mas começar a enxergar o que Deus pode fazer, de nós conseguirmos, querido, pela fé, ver aquilo que o olho natural não vê, que é a intervenção de Deus, nós podemos entrar num lugar onde as circunstâncias vão mudar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Alguém me perguntou outro dia, pastor Luciano, como a fé opera? Eu quero falar um pouquinho disso. Primeiro, trouxemos a definição do que é a convicção do que não se vê, de fé. Em segundo lugar, eu falei que a fé tem uma visão. E para terminar, eu quero te mostrar como a fé opera. Abre comigo em 2 Reis, no capítulo 6. Segundo livro de Reis. Capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 15. A Bíblia diz que o profeta Eliseu começou a revelar as armadilhas que o rei da Síria estava intentando contra o rei de Israel. O rei da Síria fica bronqueado, reúne os seus capitães, começa a perguntar quem é que está dando com a língua nos dentes. Quem é que está abrindo o jogo com o rei de Israel? Alguém diz, não, rei, não é a gente não. E diz, tem um homem em Israel que sabe as palavras que você fala no seu quarto de dormir. Ele é um profeta, Deus revela tudo para ele. O rei da Síria diz, o problema é um homem. Eles disseram, Ele diz, descobre onde está. Descobriram onde Eliseu estava, chegaram para o rei e disseram, olha, diz que o homem de Deus está em Dotã. E a Bíblia diz que o rei mandou um exército inteiro para cercar Dotã. E dizer, se o problema é Eliseu, nós vamos atacar na raiz. Anoitece aparentemente, querido, tudo bem. E amanhece o dia com a cidade cercada. Versículo 15 diz assim, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Eu brinco que isso aqui parece um monte de crente que corre pedir oração para a gente. E agora? O que eu faço? O versículo 16 diz assim, ele, está falando de Eliseu, respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino que quando Eliseu afirma isso, é a hora que o rapaz começa a fazer as contas. Eu acho que ele olha para fora, aquele monte de gente, ele olha para ele, para Eliseu, 1, 2, 2, 1. A sensação que esse menino deve ter tido é a conta não está batendo. Como que em maior número são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu percebe que ele está tentando entender o que está sendo dito na perspectiva natural. Mas Eliseu não estava falando de coisas naturais. Então ele faz a seguinte oração, versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. A Bíblia diz, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando Eliseu ora, Senhor, abra os olhos do menino, que olhos são esses? Eles não são os olhos naturais. Os olhos naturais estão vendo muito bem, está enxergando o problema à sua volta, está vendo que eles estão encrencados. Quando ele diz, abre os olhos do moço, ele está falando do quê? Dos olhos espirituais. Porque o que ele enxerga agora, que ele é o mundo espiritual, é a realidade do mundo espiritual. E ele percebe, irmão, anjo para tudo quanto é lado, o exército de Deus cercando aquilo. Eu não sei o que esse moço fez, eu vou dizer o que eu faria. Depois de enxergar anjo para todo lado desse exército, eu creio que eu ia começar a provocar os de fora. Ia dar de língua, dizer, vem agora. E Deus tem me feito entender algo a partir desse texto. Eu e você, querido, não somos apenas seres naturais. Nós somos seres espirituais. Você pode dizer amém? A Bíblia diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Eu e você somos seres espirituais. Nós não somos somente um ser natural que tem contato com o reino natural. Eu e você somos mais do que isso. Nós somos seres espirituais. E como tais, nós nos relacionamos com dois universos, com dois mundos, ou podemos dizer com dois reinos. No livro de Hebreus, no capítulo 11, a gente lê lá no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos
foram criados pela palavra de Deus. A palavra ali está no plural, os mundos, não está falando de um mundo só. Interessante que a palavra ali também não é cosmo para falar do universo físico, é aionos, fala de dimensões. Deus não criou somente um reino natural. Esse texto diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então ele diz assim, de modo que aquilo que se vê, veio a existir a partir daquilo que não se vê. O mundo visível, querido, veio a existir a partir do mundo invisível. O mundo natural foi gerado a partir do espiritual. Então nós podemos dizer que o mundo espiritual não só é tão real quanto o natural, ou mais, porque foi ele que deu origem ao reino natural. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E porque convivemos com dois mundos, o problema é que a maioria do tempo a gente ignora a realidade do mundo espiritual. Muitas vezes porque convivemos com dois mundos, nós podemos ter que lidar com verdades diferentes. No reino natural, qual era a realidade? Eles estão em maior número, nós estamos em menor número. É isso que o reino natural estava dizendo. Mas o que é que o reino espiritual está dizendo? Em maior número são os que estão com vocês do que os que estão com eles. Porque aquilo que ninguém está enxergando, querido, não deixa de ser realidade. Não é porque você não vê a ação dos anjos no dia a dia, querido, que eles não estão trabalhando em seu favor. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Não é porque você não está vendo que eles não estão trabalhando, que eles não existam. E eu comecei a entender que nós nos relacionamos com dois universos, com dois mundos. Muitas vezes o reino natural, querido, ele tem uma verdade. A situação está feia, está complicada. E aí Paulo diz que nós precisamos aprender não a tentar, não prestar atenção no que se vê, mas prestar atenção no que não se vê. Por quê? E diz, se você olhar só para o que se vê e der isso como a única verdade, você jamais vai experimentar a intervenção de um outro universo, que muitas vezes está apresentando uma verdade completamente diferente. O reino natural estava dizendo para Eliseu e o moço, vocês estão lascados. O reino espiritual está dizendo, tem livramento, tem proteção, tem socorro de Deus para vocês. Da mesma forma, querido, quando você está enfermo e o seu corpo está doendo, eu não vou dizer para você que é mentira. É verdade, você está sentindo aquilo, mas é uma verdade do reino natural. O que você precisa entender é que o reino espiritual tem outras verdades a respeito da sua saúde. Por exemplo, a Bíblia diz que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Nós precisamos entender, querido, que é uma provisão no reino espiritual com uma realidade diferente. Então eu e você precisamos entender aonde que nós vamos colocar os olhos. Se vamos focar só no natural, naquilo que se vê, ou se vamos decidir enxergar o reino espiritual. Agora, a maioria de nós não vai ter uma visão espiritual como o moço de Eliseu teve. A maioria de nós não está andando com o profeta Eliseu a tiracolo para ficar o tempo todo orando. Abre o olho dele, abre o olho dele. Mas apesar de eu e você, como esse moço, não ter os nossos olhos abertos o tempo todo, nós temos uma outra fonte de orientação, que não é o profeta Eliseu, é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Por que Josué e Caleb diz, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco, nós vamos consumi-los como pão, não os temais, porque eles tinham uma promessa. E a promessa era a verdade de Deus, dizendo lá na frente, vai acontecer assim, vocês vão vencer os inimigos, vocês vão possuir a terra, vocês vão ter vitória. E eles entendem, se Deus está falando, é porque Ele que enxerga o reino espiritual melhor do que ninguém, já sinalizou o que vai acontecer, e eles se movem pela palavra, dizendo, ela é a verdade de Deus, acima de qualquer outra verdade. Deixa eu tentar te explicar, querido, o que é a fé, numa linguagem que a nossa geração, que vê muito filme de ficção científica, talvez entenda bem. Eu gosto de dizer que a fé é uma espécie de portal entre os dois universos. Imagina de um lado o universo e a dimensão física, do outro o mundo espiritual. A fé é uma espécie de portal que se abre no meio. E você que está aqui na realidade do mundo natural, encrencado, cheio de problema, quando esse portal se abre, você consegue enxergar do outro lado promessas e uma outra realidade completamente diferente da que você está vivendo. Mas esse portal, querido, não se abre só para você ver o que tem do outro lado.
Esse portal, quando se abre, permite você, além de enxergar, permite você atravessar desse lado para cá, entrar desse outro, agarrar essa verdade e voltar com ela através do portal, para que ela se estabeleça do lado de cá. A fé é o meio através do qual você vai trazer a materialização da promessa. Você vai fazer com que a verdade do reino espiritual se sobreponha sobre o reino natural e o mude completamente. Fé, querido, não tem nada a ver com pensamento positivo. Pensamento positivo é mais ou menos que nem aquelas frases de para-choque de caminhão. Tá ruim, mas tá bom. Quer dizer, o cara fica olhando para a circunstância e fingindo que não é verdade. Isso não é fé. Outro dia, no final de uma mensagem minha de fé, alguém veio me parabenizar. Olha, pastor, que trabalho lindo o senhor está fazendo, né? Essa coisa de levar as pessoas a ter um pensamento positivo. Falei, você não entendeu, foi nada. Eu falei, nós não estamos tentando fazer ninguém ter pensamento positivo. Isso ainda seria melhor do que nada, mas não muda a circunstância. Eu falei para ele, pensamento positivo é mais ou menos como se você imaginasse uma vaca lá naquele sertão mais seco do Nordeste. Ela olhando para o capim seco. E você vai lá e põe um Ray-Ban de lente verde na vaca. E a vaca, olhando pelo Ray-Ban, ela começa a enxergar o capim não mais seco, mas verde. Só que se ela for lá, querido, e botar a boca naquilo que ela está enxergando verde, continua seco. Porque o pensamento positivo, querido, é você dizer, não é bem do jeito que é, mas continua sendo como foi. Ele não tem o poder de mudar a circunstância. A fé, querido, ela não precisa de nenhum Ray-Ban, porque na verdade ela consegue olhar o capim seco e diz, está seco agora. Mas porque eu tenho uma palavra de Deus diferente, eu consigo enxergar uma outra realidade. E a fé faz com que aquela circunstância mude, ela faz com que o capim reverdeça, é completamente diferente. Nós precisamos entender isso. Anos atrás, eu acredito que isso deve ter talvez em torno de 13 a 15 anos, eu comecei a passar muito mal, mas muito mal. Fui piorando um dia após o outro, e levantou-se, por parte de alguns médicos da igreja que estavam me acompanhando, uma suspeita de malária, porque eu tinha estado em vários lugares, vários focos de malária, desde algumas regiões da África, até mesmo da Amazônia. E eu lembro que fizeram uma lista, e eu tinha 13 ou 15 dos sintomas da malária. Mas quando eu finalmente consegui, 2 dias depois, a liberação de um exame específico, já não precisava mais do exame, porque eu acordei com amarelão, né, a chamada icterícia nos olhos e na pele, e o médico, na hora que viu aquilo, falou, cara, hepatite. Nós só vamos constatar o resultado do exame, mas certeza que é isso. Ele diz, a razão que a gente teve tanta similaridade é porque a malária também ataca, né, exatamente o mesmo lugar que é o fígado. E aí eu lembro que o médico fez os exames, ele chegou para mim e falou, pastor, lá na igreja, o senhor que manda. E eu obedeço. Ele diz, aqui no meu consultório, ele me disse, quem manda sou eu, não é você. Eu falei, qual a razão dessa braveza? Ele falou, eu sei que o senhor não vai querer me ouvir, mas seu fígado está enorme, virado numa gelatina, com a facilidade de se romper a qualquer hora. Só tem um remédio para o senhor, só tem um tratamento para essa hepatite. Ele disse, é repouso. O senhor não tem outra coisa a fazer, senão repouso. Ele disse, se o senhor não cancelar sua agenda, suas viagens, e não parar para ter repouso nos próximos dias, ele falou, eu venho com a autorização da sua mulher, eu venho com a polícia, se necessário, e te interno à força. Eu falei, você está mesmo falando sério? Ele disse, estou. Falei, não, eu vou dar uma parada. Desmarquei alguns eventos que eu tinha, eu lembro que eu fui para casa, eu passava muito mal. E no primeiro dia eu ainda fiquei com um monte de desculpa. Vou pelo menos conseguir descansar um pouco, vou buscar Deus. Mas eu estava passando tão mal, que eu mal conseguia descansar, muito menos buscar Deus. E eu fiquei 2 dias só tentando me enganar. Não, está tudo bem, fica quieto aí que melhora. Depois de 2 dias, irmão, de repente eu perdi a paciência. Não foi nem 2, perdão. Isso foi pelo menos uma semana.
2 dias é o que eu vou contar agora. E de repente eu me incomodei com aquela situação. Eu falei, Deus, eu não creio que o Senhor esteja trabalhando através dessa circunstância. A gente estava num momento da igreja onde o negócio estava fervendo, bombando, e a maioria dos pastores, naquela mesma semana, começaram a enfrentar situações muito difíceis. Eu comecei a olhar tudo aquilo e falei para Deus, eu não vou dizer que é nenhum discernimento, mas eu tenho a suspeita grande que isso na verdade é coisa do cão. Isso é para parar a sua obra. Falei, eu não vou ficar aceitando esse negócio de vir aqui descansar, além de que já foi uma semana que eu estou em casa fazendo nada, eu não aguento mais ficar sem fazer nada. Pensa num cara hiperativo. Eu falei para Deus, quer saber, eu vou me posicionar. E eu vou acreditar para a minha cura. Eu lembro que o médico tinha me dito, pastor, a menos que o senhor apareça com uma daquelas histórias que conta no púlpito, o senhor vai ficar de repouso. Eu falei, quer saber, Deus, eu vou ter mais uma história para contar no púlpito e para o médico. Eu decido me levantar e crer na minha cura. E a partir daquele momento, irmão, eu me lembro logo cedo, eu comecei a confessar todos os versículos de cura que eu conseguia me lembrar da Bíblia. Eu vou te dizer que nos primeiros 15 minutos você vai empolgado. Depois de 2 horas, às vezes você já não está tanto. Mas eu fiquei 2 dias inteiros confessando a palavra de Deus, sem parar. Na segunda noite, eu me deitei e dormi. Eu não me lembro de quase nada que eu sonhei. Eu só lembro do sonho que eu tive na hora que eu acordei. Quem já teve hepatite sabe disso, sabe como é. E me perdoe, querido. Eu não consigo testemunhar sem contar, sem falar nisso, por mais nojento que seja. Uma das coisas que mais me incomodava na hepatite não era a icterícia, o amarelão da pele ou dos olhos. Era a cor escura da urina. Quem já teve hepatite sabe. E cada vez que eu ia ao banheiro, eu via a cor da urina, eu pensava, meu Deus, eu devo estar todo estragado por dentro. Era um negócio assim, ruim. Mas naquela noite eu tive um sonho. Eu acordei com esse sonho. Eu ia ao banheiro, urinava e observava a cor da urina e estava clara. E eu lembro que no sonho eu gritava, glória a Deus. Isso é o sinal de que eu fui curado, a urina voltou ao normal. E eu estava ainda vibrando com aquilo, acordei comigo no quarto, gritando, glória a Deus. Eu acordei, percebi que era um sonho. Irmão, pensa num cara que se animou. Eu dei um pulo daquela cama, corri para o banheiro urinar. E Deus seja louvado, quando eu urinei, a urina estava escura. Irmão, toda a empolgação que me tirou da cama, ela foi embora. Eu voltei para a cama, eu estava tão desanimado, que até o jeito de andar parecia um orangotango. Arrastando os braços para o chão, me joguei na cama. E eu lembro que eu desanimei, irmão, depois de 2 dias confessando a palavra de Deus. Tem um sonho daquele achando agora vai, e nada foi. Eu desanimei, me joguei na cama, falei, quer saber? Vou ficar uma quarentena mesmo, de repouso. Acho que nem tudo, toda hora tem que ser com intervenção do sobrenatural. Eu acho que tem hora que a gente tem que aceitar mesmo. E desanimei para valer. Quando eu estava ali largado, desanimado na cama, o Espírito Santo falou comigo. E disse, eu te mostrei a realidade do reino espiritual, mas você preferiu ficar com a realidade do reino natural. Aonde você colocar os olhos, e naquilo que você colocar a sua atenção, essa é a realidade que vai te governar. Irmão, eu dei um pulo na cama, aquilo mexeu com meus brios. Eu falei, diabo, se você pensa, vai me desanimar, está enganado. Você até conseguiu no começo. Mas eu falei para ele, eu quero agora é uma revanche. Enchi uma garrafa, uma jarra d'água, irmão, de uns 2 litros. E dele tomar um copo d'água atrás do outro, para acelerar a ida no banheiro. Eu falei para ele, agora é a revanche. E depois de tanto me encher, me entupir de água, a hora que minha bexiga encheu, e eu corri no banheiro para urinar. Dessa vez não estava escura, estava clara. Mas essa é a hora que o diabo parece falar na sua cabeça, também com tanto de água que tomou? Mas ela não deixou mais de estar clara. Aí sumiu o amarelão, a icterícia dos olhos, da pele, aquele volume que eu sentia em relação ao fígado, a sensibilidade começou a desaparecer. E no dia seguinte, eu acordei como que não tinha absolutamente nada. Eu fui até o consultório do médico. Eu lembro que eu esperei o fim do dia, um momento que eu sabia que ele não estaria atendendo mais ninguém. Já era conhecido da secretária. Falei, ele está sozinho. Ela disse, tá. Falei, posso ir? Ela disse, pode. Eu bati na porta, abri. Quando ele me viu, levou um susto. Por que o senhor não está de cama? Eu falei, lembra que você me disse? Que se eu aparecesse com uma daquelas histórias que eu conto no púlpito,
Eu lembro que ele olhou para mim e falou, não. Eu falei, sim. Ele, não, eu sim. E ele me examinava, ele apalpava. E eu lembro dele falando, pastor, essas coisas só acontecem com gente como você, com os imortais como nós, não. Eu falei, esse é o seu engano. E acreditar que você tem que viver preso num mundo sem intervenções do sobrenatural. Querido, a verdade é que eu e você devemos escolher aonde nós vamos colocar os olhos. Quando Paulo diz, por isso não desanimamos, ele não está dizendo que ele não era sujeito ao desânimo. Ele está dizendo, eu aprendi a viver num lugar onde o desânimo não me governa. Porque o desânimo vem de onde, querido? Do testemunho das circunstâncias contrárias. Mas ele está dizendo, eu não estou atentando no que se vê, porque o que se vê é temporal, vai mudar. Ele diz, eu prefiro atentar naquilo que não se vê, porque essas verdades são eternas. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Vira para o irmão ao seu lado, fala para ele, só não esquece meu livro de presente. Querido, olhe para cá um instante. Pastor, se eu conseguir enxergar a realidade do reino espiritual, então automático e instantaneamente o reino natural será mudado? Não. Nem sempre será instantaneamente. É por isso que o livro de Hebreus fala daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Se a fé sempre gerasse resultados instantâneos, não haveria necessidade de perseverança. Você concorda comigo? Para que a perseverança? Se a fé já gerou resultado, para que a perseverança? Algo que eu tenho entendido é quando Deus fala com Josué a respeito da travessia do Jordão a pé enxuto. Deus diz, os sacerdotes que estarão carregando a arca, eles vão caminhar na frente. E eles vão ser os primeiros a pisar com os pés no Jordão. E o Senhor diz, no momento que eles pisarem o Jordão, eu vou abrir as águas. Interessante que Deus não diz, olha, eu abro primeiro, depois vocês passam. O Senhor diz, na hora que vocês pisarem as águas, como se tivesse aberto, como se o problema não tivesse lá, aí sim é que eu abro. Eu imagino que ele tenta se colocar no lugar de um daqueles sacerdotes. Você está carregando a arca da aliança. Você diz, se eu pisar e afundar, eu me resolvo nadando. Mas a arca não pode ser perdida. A arca não pode afundar aí dentro. Eu fico imaginando a expectativa desses camaradas. E a Bíblia diz que no momento em que os sacerdotes pisaram com a planta dos seus pés, a Bíblia diz, naquele instante, Deus cortou as águas do Jordão. Mas quando você lê com calma, querido, você vai descobrir que o lugar onde Deus cortou as águas não foi na frente deles. A Bíblia diz que foi numa cidade chamada Adã. Quando você estuda a geografia, cerca de 30 quilômetros para cima. Foi lá que Deus cortou. Ou seja, no momento em que eles pisaram as águas, ninguém viu o rio ser cortado. Mas eles precisavam acreditar que o Deus que disse que cortaria, iria cumprir a sua palavra. E ele cumpriu. No entanto, já que ele cortou 30 quilômetros acima, levou um tempo para que essas águas cortadas, no momento que Deus cortou, ele segura o resto. Aquilo que não segurou, levou um tempo ainda para que elas corressem. Mas o fato de que ainda havia água correndo, não significa que no reino espiritual, eu quero tomar figura, Deus já não havia intervido. Muitas vezes aquilo que no natural, querido, eu e você ainda não estamos vendo o resultado, não quer dizer que já não foi determinado no reino espiritual. Deus diz para o profeta Elias, levanta, vai para Sarepta de Sidom. Deus diz assim, porque eu já ordenei, passado, a conjugação está no passado, já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Quando Elias chegar lá e vai falar com a viúva não está sabendo de nada. Mas quando Deus diz, eu já ordenei a viúva, Deus não está dizendo que informou ela. Deus está dizendo que já determinou no reino espiritual recursos para que aquilo acontecesse. Quando Elias chega lá, querido, a viúva não está sabendo de nada, tem água correndo ainda. Mas Deus já cortou as águas. No reino espiritual aquilo já foi decidido. Nós precisamos de um entendimento, querido, do que é a fé. Ela não é só a convicção do que não se vê com os olhos naturais, mas ela é a convicção de algo que
pode ser visto com olhos espirituais. E mesmo que eu e você não tenhamos a visão que o moço de Eliseu teve, eu e você, querido, podemos enxergar através das promessas da palavra de Deus. Você pode dizer amém? Eu quero que você levante uma das suas mãos ao Senhor. Eu quero que nessa noite você possa orar, dizendo: Senhor, eu quero esses olhos de fé. Eu quero a capacidade de enxergar pela Tua palavra. Eu quero a capacidade de me agarrar às Tuas promessas. E ainda que eu reconheça a realidade do reino natural, eu não me deixo desanimar por ela. A semelhança de Josué e Caleb, eu vou enxergar além das circunstâncias. Começa a dizer: Deus, eu quero enxergar a materialização da promessa. Eu quero enxergar a realidade do reino espiritual se sobrepondo sobre o reino natural. Espírito Santo, você é chamado nas Escrituras de o Espírito da fé. E nessa hora eu oro e clamo: Espírito Santo, Espírito da fé, vem sobre nós. Abre os nossos olhos. Ajuda-nos a enxergar a realidade do reino espiritual declarada na Tua palavra. Ajuda-nos a enxergar a realidade daquilo que o Senhor prometeu. Espírito Santo, eu oro que os meus irmãos que têm sido afetados pelo desânimo, gerado pelas circunstâncias, pela realidade daquilo que é temporal, eu oro que eles sejam levantados pelo Senhor para enxergar uma nova perspectiva a partir do reino espiritual. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Que nessa noite a Tua palavra seja vivificada no coração de cada um deles. E que cada um deles possa ser levado a esse lugar de se mover com os olhos de fé. Ajuda-nos, Senhor, a não nos mantermos distantes da Tua palavra. E também a não nos mantermos próximos somente de um entendimento racional. Nós queremos entrar no lugar da revelação da Tua palavra, onde ela nos move. Eu clamo em nome de Jesus e para a glória de Deus. E se você crê e concorda, eu quero que você diga amém. Se você recebe essa palavra, eu quero que você diga: eu recebo em nome de Jesus.